Então, Acho que tinha aqui. até alguém perguntando no grupo esses dias. Ah, é? Hum. Perguntaram? Então, eu separei primeiro os dois sons, vamos ver os dois sons e a gente vai comparar e depois a gente vê os outros, né? Então, os outros, tipo Mitai e Yo, tem um ponto aqui que eu acho que esses pontos gramaticais que têm uma similaridade de significado, eles acabam se entrelaçando, né? Tipo o cureiro, o moral e o argueiro, que eles Uhum. são, cada um é sua coisa, mas eles meio que se entrelaçam, porque às vezes a gente quer usar, quer falar uma coisa, mas não, aí nesse caso é o outro, aí você tem que entender o outro, né? É uma coisa parecida nesse caso. Então, o primeiro soda é uma palavra auxiliar que vai indicar que a informação dada na frase que a antecede, ou seja, que antecede o soda, é uma coisa que quem está falando essa frase ouviu de terceiros, né? A pessoa ouviu falar que isso aconteceu. Pode ler a primeira frase para mim? Yamakawa-san Francisco o Benkyoshteiro Soda. Isso. Qual é a imagem que nós temos aqui? Ouvi dizer que Quantas tal pessoas nós pessoa temos aqui? provavelmente eu estou falando para uma pessoa de uma terceira pessoa, né? Sobre o que Mas você aí ouviu de quem uma for, quarta pessoa, né? possivelmente. Mas nesse caso, por exemplo, a pessoa Yamakawa-san, ela Uhum. poderia ter falado para mim e daí eu poderia não ter certeza se realmente ela está estudando ou não. Hum, Ou não. deixa eu pensar. É, seria ela falando para você essa informação? Acho que poderia, não vejo por que não. Né? Não vejo por que É não. porque normalmente as pessoas falam assim, não, se a própria pessoa falou para você, então ela está afirmando, então você pode afirmar para outra pessoa, daí você não precisa colocar o sou. Só que, e se Mas eu você colocar a não minha viu ela dúvida, será que ela estudando? está estudando? Exatamente. Exatamente. Eu acho que essa estrutura ela serve exatamente para tirar o seu da reta, sabe? Uhum. Você não está afirmando, você acha que sim, né? Porque pelo que você está sabendo, a Yamakawa-san está estudando francês, né? Mas assim, eu acho que se você tem certeza que isso está acontecendo, você não precisa mesmo usar. Mas eu acho que mesmo que você tivesse certeza, não seria estranho você usar, porque por causa daquela tendência da língua japonesa de você se distanciar de afirmações fortes e extremas, sabe? Hum, eu acho que é mais ou menos isso que acontece muitas vezes. As pessoas falam para mim as coisas com sou, daí eu fico pensando, será que ela tá afirmando, mas tirando o som da reta? Ou será que ela tá supondo? Ou será que ela ouviu, sabe? Essa nuance, assim, que eu Exatamente. fico pensando, né? Exatamente. Eu acho que depende muito do estilo de cada um falar. Tem japoneses que são mais categóricos. Tem japoneses que são mais cuidadosos na hora de falar. Aí eu acho que esses teriam uma tendência maior a usar esse soda aí, mesmo tendo certeza do que está acontecendo, né? Porque afinal você está falando de uma outra pessoa que não é você, É né? verdade. E as coisas podem mudar, né? Ela podia estar estudando francês aquela hora, mas não está mais estudando depois. É verdade. Que nem essa segunda frase, pode ler a segunda frase. Você consegue ler esse nome? Não. Isso é Shimizu. Shimizu. Isso é água pura, né? Água pura. Esse, esse kanji primeiro, né, de Kyoraka.
buscar. Deixa eu Mas buscar. eu imaginei uma leitura certa. Eu fiquei, não, uma leitura eu acertei, só que não com o nome. Isso aí é Shimizu mesmo. Mas lê pra mim a frase. 清水さんはお酒を飲まないそうです。 O que quer dizer? Parece que Shimizu-san não bebe sake, não bebe bebida alcoólica. Ele não bebe saquê, né? Aí, de novo, você não sabe se. Tipo. Como é que você não tem como ter certeza disso, a menos que você seja a pessoa, né? Se você for pensar nesse. Se você for pensar nesse jeito, tem tendência de comunicação japonesa, de você não forçar a sua opinião ou as suas conclusões de um jeito muito categórico, acaba funcionando esse tipo de estrutura, né? É verdade. Ok, aí ele não. Parece que o Shimizu-san ou a Shimizu-san não bebe saquê, não bebe álcool. Pode ler a terceira? 日本の肉はとても高いそうだ。 Quer dizer? Parece que parece, não sei se cabe, mas vamos lá. Parece que a carne no Japão é muito cara. Ouvi dizer, né? Ouvi dizer ouvi dizer, fica bem melhor. Ouvi dizer que a carne no Japão é muito cara. Então, quer dizer, eu não tenho certeza. Ouvi falar. Nunca parei para ir lá comprar carne. Então, eu acho que deve ser cara. Isso aí é uma coisa incrível mesmo, a questão de carne no Japão. Porque eles fazem umas coisas com carne, que a carne é muito michuruca, né? Porque a carne, tipo aqueles gyudon com aqueles fiapos de carne que eles falam que tem carne, né? É uns fiapos estranhos. Eu achei muito disso. É uns fiapinhos. É aquelas carnes fininhas de shabu-shabu, sabe? Eu achei incrível isso. Eu achei incrível você chamar uma palavra de gyudon e ter aquelas coisinhas que eles chamam de carne, que é muito nada, né? Mas tudo bem. Pra gente que é aqui do Brasil é incrível isso, porque pra gente carne é um pedaço de carne de verdade, né? Não é um fiapinho de carne. É verdade. Não é verdade? Eu fiquei chocada até eu me acostumar. Eu não sou assim uma pessoa que tipo ama carne. Eu prefiro tipo carne vermelha. Eu prefiro peixe, prefiro frango, sabe? Então eu não sofri, né? No Japão com essa questão de falta de carne. Mas tem gente que sofre, fica assim, poxa, eu queria comer um bifão, assim, é super caro, né? Eu sou do sul, pra mim era churrasco todo fim de semana. Tadinha, tadinha de você. Deve ter sido sofrido. Mas eu ainda acho que se você for ver, eu prefiro comer a carne daqui, que são fiapinhos, do que dos Estados Unidos. Pra mim, toda a carne que eu já comi nos Estados Unidos ou tem gosto de barbecue, que é smoked, assim, ou uma vez eu fui numa churrascaria, um buffet, e tava falando, Brazilian Style Churrasco. Você fala, ok, você vai lá ver, é um hambúrguer que tá em formato de steak e foi grelhado, tem as marquinhas de grelha, parece um bife, quando você corta, é um hambúrguer, tipo carne moída. Carne moída. Eu fiquei muito frustrada. Você se sentiu enganado, assim. Demais. Ai, coitada. E a pessoa do sul ainda, nossa. Coitada de você. Vamos ler a próxima frase. Yoshida-san wa eigo ga totemo jouzu da sou da. O que quer dizer?
parece que o Yoshida-san é muito bom no inglês. É bom. Isso, Yoshida-san é bom em inglês, parece, né? Ouvi falar que Yoshida é bom no inglês, pelo que me disseram. Não sei, não tenho certeza. No quê? Josu da Soda. Isso. Depois a gente vai ver o formatinho. Uhum. Pode ler a próxima? Tanaka-san wa eigo no sensei da Soda. Uhum. Parece que Tanaka-san é um professor de inglês. professor de inglês. Ouvi dizer que Tanaka é professor de inglês. Eu acho até que, nesses casos, mesmo você sabendo que ele é professor de inglês, você pode introduzir dessa forma, como um jeito mais leve. Principalmente se a pessoa não sabe que você sabe da coisa, Uhum. né? É. Fica menos intrusivo, talvez. Pode ler a próxima? Não sei, ainda tem que medir na hora de falar com as pessoas. Ai. 新聞によると、フロリダに雪が降ったそうだ。Tá estranho, né? Neva na Flórida? Acho que chove muito, nevar é difícil, né? Acho que nevar não. Nevar é difícil. Mas Shimbun Yoruto é fake news? De acordo com o jornal. O que aconteceu? かもしれませんね。 Que jornal é esse, moça? Parece que. Parece que nevou na Flórida, de acordo com o jornal. De acordo com o jornal, exatamente. Então, esse foi o Sonda, que é o que você ouviu de outras pessoas. É o da fofoca, né? Uhum. Esse é o Soda da fofoca. Que você ouviu uma informação e você está passando adiante. Você não viu e tirou suas conclusões, né? Uhum. Agora a gente vai ver o segundo Soda, que indica que a informação dada na frase que antecede o Soda é uma coisa que o falante constatou a respeito de uma situação, presente ou futura, baseada no que ele ouviu ou sentiu ou viu, né? Eu não escrevi viu aqui, mas a pessoa pode estar vendo, né? A grande diferença, na verdade, do primeiro para o segundo é que no primeiro ele não constatou nada. Lembra que a gente falou a respeito disso? Uhum. A constatação não foi da pessoa, a constatação foi de outra pessoa. Né? Nesse aí é uma coisa que quem está falando constatou. É minha conclusão a respeito disso, né? Constatei isso. Eu peguei as informações que eu suguei de outros lugares, seja o que eu vi, seja que eu ouvi, aí eu pensei uma coisa e cheguei nessa conclusão. Essa é a grande diferença de um para o outro. Uhum. Pode ler para mim a primeira frase? 雨が降りそうです。 Isso aí é? Parece que vai chover. Isso. Pode ler a próxima? あの車は高そうだ。 Aquele carro parece caro. Isso. Então, só voltando um pouco. A mega furiçodas, nesse caso, em que situação a pessoa falaria isso? Provavelmente ela tá olhando pro céu e tá vendo que tá nublado ou tá bem escuro. Exatamente. Não é de acordo com alguém, né? Isso aí é uma coisa que ela constatou tirando de outras informações, né? Se fosse para ser de acordo com o jornal, seria o outro som.
Se fosse assim, de acordo com a previsão do tempo, né? Aí seria o outro sou. E na segunda, em que situação a pessoa falaria isso? Ela tá vendo o carro e analisou e parece que é um carro de rico, vamos dizer. É um carro de rico. Ela viu até só o design diferente, uma pintura brilhante, sabe? Alguma coisa assim desse tipo. Mesmo que você não tenha ouvido de ninguém, você sabe quanto um carro que você tem, por exemplo, custa, né? Você sabe que até o carro acessível para você não é uma coisa barata. Então você olha um carro bem diferente, super assim, kira, né? E você olha e você imagina que esse carro é caro, né? Essa é a situação dessa frase. Pode ler a próxima? この家は強い風が吹いたら、どこある? Deve ser do Coreçoda. Taoreçoda. Taoreiro. Que é cair. Eu acho muito engraçado que se usa. Taoreta. Exatamente, eu acho muito engraçado que se usa isso para pessoa e para coisa. Assim, porque quando você fala que uma pessoa tauretá, a pessoa desmaiou, né? Então, taureiro é desmaiar e cair, né? Porque nesse caso a casa não vai desmaiar, né? Coisa mais chapolim, né? A casa desmaiando, é uma coisa meio chapolim colorado, sei lá. É que eu acho que a gente vai falar que a pessoa desmaiou, né? Mas você pode falar, a pessoa desabou no chão. Desabou no chão, É igual uma casa desabou, daí é a mesma palavra, né? Mas a pessoa desabou, quando a gente fala que a pessoa desabou, a gente tá usando uma palavra diferente para causar um efeito. Porque quando a gente fala a pessoa desabou, a gente quer falar que foi com intensidade, porque o que desaba são edifícios, né? São construções, né? O que a gente fala é isso. Mas essa palavra não, ela não tem esse impacto. Ela significa desmaiou. Né? É um pouquinho diferente a aplicação, né, nesse caso. Quando a gente fala que alguém desabou de cansado, a gente tá botando uma intensidade nisso, né? Mas o taoreiro é só um fato, né? Ai, desabei na cama, tava muito cansada. Né? E você não fala que você tauretá na cama, né? Acho que não. Não sei se eles falariam assim isso. Eu acho que você pode falar, vamos supor, você fez, trabalhou demais, cheguei em casa e tauretá, tipo, você morreu, tipo isso. Mas eu não sei se usa, ou se você falar isso, a pessoa vai achar que você desmaiou de verdade, sabe? Não sei se a aplicação. Eu não sei se a aplicação funciona, né? Porque isso depende muito de como a pessoa usa o humor, né? O humor, porque isso é uma questão de humor também. Você tá jogando uma pitada de humor falando que você desabou na cama. Porque você quer trazer o exagero e é uma pitada de humor, você concorda? Que você está se comparando a um prédio desabando, sabe? Agora, eu não sei se esse humor funciona aí. Ou se a pessoa vai falar, o quê? Você tá oretá, sabe? Eu não sei. Aí eu teria que perguntar, Paula, só um jeito de saber. Fala isso pra alguém e veja a reação da pessoa. Faz isso, faz esse teste aí. Fala, cheguei em casa. Mas é que os japoneses que eu convivo aqui, eles são tipo muito yasashi, eles vão ficar assim, é? Tá aí, tipo, não vão perguntar. Será? Eles vão ficar... Tauretá. Eu acho que se eles acharem que tauretá e desmaiar, eles vão levar um susto. Vão falar, tauretá não. Eu acho que qualquer um que achasse que você desmaiou vai reagir um pouco diferente, você vai perceber. Sabe? Mas enfim.
Isso tem a ver com o humor, eu acho, né, de cada cultura. Eu não sei se eles funcionaria esse tipo de expressão aí. Tenho minhas dúvidas. É que nem, assim, às vezes, por exemplo, a gente fala português, o pessoal de Portugal fala português, e eles não entendem certas coisas que a gente fala, porque a gente usa. É incrível, a gente usa o idioma de uma forma que eles não usam, e isso é o suficiente para causar confusões. Por isso que tem a piada, a nossa piada de português burro, porque eles não entendem o que a gente quer dizer. Porque a gente fala num nível muito diferente deles. A sintonia, não é nem nível, é sintonia. A sintonia é outra. Às vezes eu vejo uns depoimentos de brasileiros que moram em Portugal que eu fico morrendo de rir das situações. Você já viu isso? Eu já vi um pessoal posta umas coisas na internet. Caramba, é É incrível. incrível. É incrível. O que eu lembro é de uma menina falando, morava com uma portuguesa, e falou: Fulana, você me dá uma carona? Você pode me dar uma carona até o lugar tal? Aí a fulana falou: Posso. E aí, enquanto a brasileira estava se arrumando, a outra foi embora com o carro. Ela, ué, aí ela ligou: Você não falou que ia me dar carona? Ela, ué, você não disse quando era para eu dar carona? Isso acontece, porque Mentira! para eles não é óbvio, sabe? Para eles não é óbvio. O que a pessoa quer, né? Para gente é óbvio que se você fala isso e você não diz quando, é agora, né? É agora. Nossa, eu nunca parei de pensar Se nisso. alguém fala para você, você pode me dar uma carona, Paula? Desse jeito. Você pode me dar uma carona? A primeira coisa que você vai perguntar é agora? Porque você quer ter certeza quando, né? Porque se a pessoa não falou quando, é porque é agora. Senão a gente fala. Você pode dar carona amanhã? Você pode. Entende? Isso é uma coisa super não dita, é muito velada dentro do nosso português, né? Um É outro exemplo que verdade, eu eu nunca parei li. pra pensar. Isso é uma coisa super doida. Um outro exemplo que eu li foi falando a menina chegando num, numa aula, assim, uma coisa assim, na faculdade, e aí ela queria sentar numa cadeira e tinha um rapaz sentado com a mochila do lado. Ela queria sentar na cadeira onde estava a mochila. Aí ela não sabia se a mochila era do cara, né? Ou se alguém estava guardando o lugar. Então ela perguntou: com licença, essa mochila é sua? E aí o rapaz falou assim: não, ela é do meu irmão. Ele me emprestou porque a minha estava furada. Tipo, E o Kiko? porque quando ela pergunta essa mochila é sua, ela não quer saber se é dele de verdade ou não. Ela quer que ele tire a mochila dali. Porque por que diabos interessaria a ela saber se a mochila é dele, né? Só que para os portugueses, você não pergunta as coisas de um jeito sem perguntar. A gente pergunta as coisas, a gente pergunta uma coisa querendo perguntar outra em português brasileiro. A gente Esse da pede uma mochila é... coisa querendo pedir outra, sabe? Ah, não sei, que a gente espera que a pessoa fale sim, é, não, não é. Daí depois a gente fala assim, tem como você tirar? Ah, posso Sim. sentar aqui? Depois a gente continuaria, né? Mas acho que se me desse uma resposta dessas também eu ia ficar, quê? Não foi isso que eu perguntei. Porque, tipo, não, ela é do meu irmão. Se ele falasse isso, ela é do meu irmão, você vai achar que o irmão dele tá lá também, né? Uhum, com certeza. Que o irmão dele tá lá. Aí não seria o caso, né? Que doido, né? Que doido. E é o mesmo idioma, só que o, o pensamento por trás do uso das palavras é muito diferente, né? Quando Eu eu fico pensando comecei, quem tem problema, brasileiro ou português. quando eu comecei a ver esses depoimentos,
é que eu entendi por que existe piada de português burro. Eu achava que isso era coisa de problemas de colonização e tudo mais, sabe? Eu achava que era por isso, mas não é isso. É questão cultural mesmo, porque a gente não se entende assim de primeira. E eu acho que o português não entende o que a gente quer de verdade, né? Uma outra que eu vi, assim, a senhora gostaria de um drink? A moça no bar, né? Aí a brasileira falou assim, quais são as opções? Aí o garçom falou sim ou não. Como assim? Você quer ou você não quer? Isso é hilário pra gente. Porque a gente Nossa. vai um passo além às vezes, né? Tipo, quais são as opções de drink, né? Porque eu sei que eu respondo sim ou não, sabe? Isso eu já sei. Não, eu não consigo. Se o português falar isso pra mim, eu vou virar. Jura? Não pode ser um talvez aí no meio. Não, tem que ser sim ou não. É incrível isso. Mas voltando, então não sei dizer se dá para usar esse tipo de coisa. Tem que perguntar para os universitários japoneses se dá para você usar dessa forma ou não. E mesmo assim, eu acho que talvez, dependendo do humor da pessoa, talvez algumas pessoas entenderiam, outras não, né? Mas vamos seguir. Tudo bem até aqui? Uhum. Ok, pode ler a seguinte. あのステーキは美味しそうだった. Uhum. Aí, nessa situação, o que está acontecendo? A pessoa viu o steak e imaginou que estava bom, estava gostoso. Isso. Ela não chegou a comer, né? Provavelmente. Ela não chegou a comer. Comida ela teria falado, né? Ah, tá Escatar. Escatar. Exatamente. Ela não chegou a comer. Ela viu ou o próprio bife, o steak, ou ela viu uma foto, né? No menu. Ela viu uma foto no menu, aí ficou tipo maioteru, né? Ah, será que eu peço o peixe ou o bife? Ah, aí pediu peixe. Aí depois ficou pensando, pô, mas aquele bife parecia bom. Né? Uma coisa assim, né? Beleza? Uhum. Ok. Próxima frase, última. この辺りは静かそうだ. Uhum. この辺りは静かそうだ. Que situação é? Fala. Tô pensando. Tá, é porque ficou muito silêncio. Aí eu achei que você tinha travado coisa assim. Sei, como essa travessa, sei lá. Ah, por aqui, né? Quando você fala Kono Atari. Por aqui, essa área aqui, né? Kono Atari é por aqui, nessas redondezas, né? Kono Atari wa Shizuka Soda. Eu imagino que a pessoa tá andando e naquele momento tá bem Shizuka, né? Tá bem quietinho, tá bem calmo, tranquilo, pacífico. Mas você não sabe se é sempre, né? Só porque tá tranquilo naquele momento, não tem como você ter certeza de que sempre é, né? Naquele dia tá, será que é uma exceção? Você não sabe. Então, aqui parece tranquilo. Aqui parece uma área silenciosa, tranquila, né? Você pode ser mais confiante e falar, pô, aqui é tranquilo. Mas você pode se enganar, né? Se você não viu várias opções, né? Várias opções, várias situações, vários dias diferentes. Horários e tal, né? Horários. É assim que eu imagino o sentido dessa frase, né? E na verdade, atari
Você fala que é por aqui, né? Uhum. Mas também tem Konohei ni, Tem. por exemplo. Konoha. Não é o mesmo Mas os kanji. dois são a mesma coisa, né? Uhum. Mas, bom, eu ia perguntar se tem algum uso diferente ou se pode É o mesmo substituir um kanji ou outro. até. Atari e Ren. Ai, e como você quer que eu adivinhe a leitura? Não, então, quando é Atari, o Ri fica pra fora. Atari, o Ri fica pra fora. Quando é Ren, não fica nada pra fora, é só o kanji. Olha, eu vou te falar que, teoricamente, Ah. deve ser verdade, mas nem sempre deve ser aplicado. Ah, tipo, você quer dizer ser Atari e sem Ri? É, porque tem muita coisa que, teoricamente, você precisa do hiragana, mas Ah, mas vários na textos eles prática. comem. Aham, aham. Eu mandei pra você. Eu acho que é porque existe o correto, mas as pessoas não respeitam o correto. Elas fazem do jeito que elas acham que é, né? Tipo que nem a Olha, gente, como é que eu vou adivinhar, Jesus? teoricamente, não vai, né? Infelizmente. Teoricamente, a gente não deve falar o gerundismo, né? Vou estar copiando você no e-mail. Mas as pessoas usam, né? As pessoas usam mesmo assim. E é uma Vou tendência, estar né? copiando. Nunca ouviu isso? Não, acho que sim. Isso é muito usado. Isso parece, sabe o que isso parece para mim? Isso parece o nosso baito keigo. O nosso baito keigo, que é uma coisa que é errada, mas é usada porque é para soar mais educado, mais profissional, mais polido. Atendente de telemarketing usa isso direto. Direto. Então, senhora Mônica, vou estar mudando o seu plano para o plano não sei o quê, vou estar mudando, né? Não falo, eu vou mudar, eu vou estar aqui fazendo transferência para o setor correto. As pessoas falam assim Nossa, agora. nunca reparei. As pessoas falam assim agora, e isso, tipo, fura os meus ouvidos, porque é muito estranho, mas é uma tendência, principalmente de atendimento. Teve Nossa, uma acho que eu também falo pessoa, isso. teve uma, cuidado, teve uma pessoa que esses dias me mandou uma mensagem de WhatsApp assim: Mônica Sensei, gostaria de estar fazendo uma pergunta. Aí eu fiquei assim, uau! Não é gostaria de fazer, gostaria de estar fazendo uma pergunta. Eu fiquei, Gostaria de estar fazendo? Deus, sim. Mônica Sensei, gostaria de estar fazendo uma pergunta. Loucura, loucura, loucura. Isso acontece, né? Por que eu comecei Eu a vou falar começar isso? a prestar atenção agora. Por que eu comecei a falar isso? Foi para relacionar com alguma coisa que a gente estava falando. Ah, é de tirar o hiragana, deve Ah, ser. sim, sim. São tendências, né? Foi um exemplo de tendência. Mas mesmo que seja ren, quando atari, quando ren, significa a mesma coisa. Então você não deve se preocupar se você está lendo certo ou se você está lendo errado. Porque, olha só, se a parada tá sem a droga do ri e tá o kanji, o correto é ser ren. Se a pessoa quis escrever atari, ela está errada, sabe? Ela está errada. E no final das contas, não importa, porque o significado é o mesmo. Então não se Assim, quando eu tô preocupe. lendo com a minha mente, né, vamos dizer, não em voz alta, realmente, pra mim, tanto faz, porque eu entendo o sentido. Mas se pedirem pra eu ler, eu travo. Eu vou lá e falo assim, e aí? Quem é Então, você? se tiver i, você lê atari, senão você lê ren. Não, nesse caso tudo bem, né? Mas, por exemplo, tem vários lugares que é tipo, é, Hikitori, Hikidashi, por exemplo. Ah, Eles tá, comem o tá, 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 ki. tá. Eu acho que se lê como Hikidashi, porque Aham. eu bato o olho e falo, é Hikitori, né? Hikidashi, não tenho ki. Quando junta, mas essas palavras que junta coisa, a boa parte delas tem a versão com hiragana e sem hiragana, tipo Hikidashi, com hiragana o ki, né?
com o ki no meio ou sem o ki no meio. Hikidashi, com o ki ou sem o ki. Vou te mandar aqui. Essas palavras, existe essa, né? Existe essa variação de verdade no jeito de escrever. Existe a variação, pode ser de um jeito ou de outro. Mas, por exemplo, se você for pegar só o kanji e falar assim, a leitura desse kanji é tal, ele não tem o ki, né? Mas o que mais tem é kanji com leitura especial, né? Que o kanji sozinho, ele nunca vai ter essa leitura, mas naquela palavra ele tem. Né? Isso aí é um jeito especial. É um jeito especial de se tratar aquele kanji em relação àquela palavra, né? É que nem porque kanji não deve, a gente não deve pensar em leitura de kanji. A gente deve pensar em aplicação e significado, né? Porque o kanji, ele tem o significado ou os significados e ele é aplicado dessa forma nessas palavras. É assim que se deve pensar em kanji. Porque leitura, ok, ele tem as leituras base dele, mas não quer dizer que eles vão ter só essas leituras, né? É que nem roupa, a leitura para kanji é que nem roupa, dependendo de quem ele encontra, ele usa outra roupa. Mas aqui também eu acho assim, entre aspas, não vai. É complicado, porque, vamos supor, você vai prestar a prova do Noryoku Shiken. A primeira parte da prova é o kanji. Daí, ele sempre vai ter ali as 4 opções e 2 são com um tipo de leitura uma das leituras do kanji e as outras 2 são a outra leitura. E as 2 são a leitura correta do kanji. Daí você fala, e aí, agora? Porque eu não conheço a palavra, daí você chuta, então. É porque a questão você conhece a palavra, o que eles realmente estão testando ali não é se você sabe quais as leituras o kanji tem. Eles estão testando se você sabe como se lê aquele kanji naquela situação com aquela palavra. Né? Então, a questão é conhecer o vocabulário, conhecer a palavra, não conhecer o kanji. Né? É você conhecer a palavra. É mais complicado, com certeza. É um pouquinho mais difícil do que se todos os kanjis tivessem apenas, sei lá, eles podiam ter até 3 leituras, cada kanji. Mas se fosse só aquelas leituras, sempre, com certeza seria mais fácil. É isso que você está falando, né? Se eles se limitassem ao que os compete, né? É que assim, vamos supor, por mais que você não saiba qual que é a palavra, você nunca viu a palavra na vida, mas você sabe que os kanjis podem ser essas combinações de leituras. Você fala assim, você vai testando as combinações. Você fala, não, pra essa frase, acho que essa palavra é tal coisa, porque eu já ouvi algo assim. Mas você nunca viu ela escrita, né? Daí daria pra, entre aspas, você adivinhar. Mas não tem como. Tem umas coisas que são totalmente fora da caixinha. Eu acho que é porque a gente, quando estuda, a gente tenta colocar as coisas, como você falou, nas caixinhas, né? A gente procura o máximo possível achar padrões para poder facilitar o nosso aprendizado. E aí a gente se frustra porque a língua, ela não é um prédio. Se você for comparar, a gente quer que a língua seja um prédio, que seja reto, que seja exato, que a gente consiga se guiar dentro. Mas, na verdade, a língua está mais para uma árvore. Tipo, cresce, cria galho para a esquerda, para a direita e não tem nenhum tipo de... existe uma ordem, no sentido de existe uma base que tem uma função, existem coisas que sempre vão ser daquela forma. Aquela árvore sempre vai ter as folhas verdes, né? Mas você não consegue prever para onde esses galhos vão crescer. Alguns galhos são mais grossos, outros são mais finos. Nem todos os galhos são iguais, sabe? Esse tipo de coisa, eu acho que a língua está mais para uma árvore e a gente quer que ela seja um prédio, né? E aí isso causa uma frustração na gente, porque a gente precisa criar os padrões para poder
absorver, né? Porque senão a gente não consegue se guiar, né? A gente até tenta criar o máximo possível de padrões na língua, mas não é exatinho, né? Aí a gente acaba tendo uma coisa torta, né? A gente tem que seguir por um caminho meio sinuoso, assim. Não dá para seguir reto, infelizmente. Eu acho bem complicado, porque tem vezes que você olha, você sabe, assim, parece que casa certinho. Sei lá, vamos supor, radical, você fala assim, não, casou certinho, é isso aí, é esse significado. Daí você vê ele com um outro kanji junto, é totalmente outra coisa. Totalmente outra coisa. E aí? Mas isso também é porque os kanjis, eles não foram criados para a língua japonesa, né? Eles foram criados para a língua chinesa e foram roubados da língua chinesa. Foram adaptados, né? Então tem kanji que tem sentido porque eles pegaram de uma situação e colocaram na mesma situação, né? Por exemplo, eles pegaram o kanji. Eu estava estudando, eu estava olhando no dicionário a explicação dos kanji dos numerais, sabe? Porque um é um traço, dois é dois traços, três é três traços, por que o quatro é daquele jeito, né? Aí eu estava pesquisando, né, sobre isso. E aí eu verifiquei que tem alguns números que eles, de fato, no chinês eles são números. Mas tem, não, o 4 não é esse caso, mas tem alguns números, eu acho que o 6 ou é o 8, não lembro agora, que eles não são números no chinês. Eles são outra coisa. Em chinês eles têm outro significado, mas como o som deles era igualzinho ao som do número em japonês, eles pegaram esse kanji para ser número. Entende? Peraí, o quê? Eles usaram outro kanji? Deixa eu até. Não é o 4 não não é é 4? Em chinês, o 4. Não, eu falei, o 4 não é esse caso, o 4 é 4. Não, tá, Deixa eu não, ver por qual é exemplo, o né? não era. Ó, Eles cataram um 6. kanji X O e falaram, é 6. esse aqui. Exatamente, ó. O kanji de 6 ele faz o kanji original de 6, ele fazia um desenho de casa, de telhado, e ele não significava 6 em chinês. Aí eles usaram aquele kanji para ser 6 em japonês porque o som era parecido. Porque você olhava e o som era igual. Foi completamente sem ordem essa pega de kanji, sabe? Não teve padrão. Algumas coisas eles pegaram da mesma forma e outras coisas eles pegaram porque soava igual. E isso tem até nome, tem definição isso. São kanjis que são chamados de kanjis emprestados, de som emprestado, um negócio assim. Aí esses kanjis, deixa eu até ver se eu acho aqui a palavra, a definição disso. Aqui, ó. Chama cachaco. Estou enviando para você aqui. A terceira, tá vendo? Tem a terceira definição. Pegaram um kanji com a mesma pronúncia para escrever uma palavra de som similar. Não é significado similar, né? Eu fiquei bastante impressionada com isso. Eu não sabia disso, né? É interessante. O kanji de 8 também, ele não era número, que são aqueles dois tracinhos assim. Ele tinha um formato assim, mais curvo, e a ideia, o significado era separação de coisas, né? Aí a imagem bem parece uma separação mesmo, uma divisão, uma separação de coisas, e passou a ser usado como número, por causa do som. No japonês. No japonês. Aí eu não sei como são os números no chinês moderno, porque eu não sei chinês. E chinês tem várias variações, eu não tenho nem como dizer. Eu só sei que os japoneses pegaram esses kanjis e eles começaram a usar esses kanjis de um jeito completamente louco, que não tinha razão de ser, só porque para eles fazia sentido de alguma forma. Então, quando você pega e olha kanjis, por que faz sentido aqui e não faz sentido aqui? Porque foi esse o jeito que os japoneses pegaram os kanjis, de qualquer jeito, sabe?
É por isso. Malditos japoneses. Malditos japoneses. Exatamente. É isso que aconteceu. Aí eu tô fazendo esse estudo de kanji agora para colocar como material complementar no curso de kanji, né? E eu tô descobrindo várias coisas bizarras. Mas mas voltando aqui, para a gente finalizar essa parte. Tudo bem aqui com o segundo soda? Uhum. Ok. Então, vamos comparar os dois. A gente tem o primeiro soda, que é o soda da fofoca, e o segundo soda, que é o soda da constatação, né? Que é o que você chega às suas próprias conclusões, né? O primeiro, você não concluiu nada, você repetiu só a opinião de outras pessoas, o que outras pessoas viram, o que outras pessoas concluíram. E no segundo, não. Você juntou informações e você pensou com a sua cabeça e chegou nas suas conclusões. Seja porque você ouviu alguém falando uma coisa e aí você concluiu, você ouviu A, você concluiu B, né? Você ouvir A e repetir A é o primeiro caso. Você ouvir A e concluir B é o segundo caso. Ah, tá. Uhum. Entendeu? Aí a diferença de forma é a seguinte: vamos ver aqui os verbos. Pode ler as 3 palavrinhas que estão aqui com verbo? 3 palavras que estão com verbo, as conjugações. Isso. No caso do 1 e do 2. Ah, tá. Então, no verbo hanasu, fica hanasu soda. Hanashita soda. Daí, no constatação, fica hanashi soda. Uhum. Exatamente. Adjetivo. Takai soda. Já travo. É porque a gente fica achando que a gente tá falando K demais. Pera, o cara tá incluso no kanji, não tá? Eu Takai soda, takakata soda. Daí, takasoda. Isso. Adjetivo na. Shizuka da soda. Shizuka datta soda. Shizuka soda. Isso. Agora, no que se trata de substantivo, é um pouco. Tem que prestar atenção. Com substantivo, quando a gente tem o primeiro, que é o da fofoca, o soda, ele só vem depois. Ele só pode vir depois. O segundo soda, você pode falar assim, mas todos eles vêm depois? Sim, ele se encaixa nesse padrão. Mas o segundo soda, você não pode falar depois. Você não pode falar Honda soda, como é esse caso que tem aqui, né? Sensei da soda. Porque aí fica igual o primeiro, né? Ou você não fala só sensei soda, não fala, né? Aí o exemplo que eu peguei da gramática, né? A gramática amarelinha. Aí o exemplo que deram foi esse. Takatsou nahon, né? Então, você vai colocar, o so vai estar sempre antes com um outro adjetivo. Quer dizer, com uma outra palavra, no caso, um adjetivo. Quando você usa o segundo. Tá, mas peraí, vamos ver aqui. No caso da fofoca, a gente tá falando que é sensei da soda. Sensei da soda. Então, tipo, esse aqui eu ouvi falar de alguém. Que é professor, ou ouvi falar que a pessoa tal era professor. Tá. Mas daí vamos supor que eu vejo a pessoa, eu vejo que ela tá vestida de um jeito, tá indo pra escola e não é criança, então eu imagino que ele é um professor. Nesse caso, você não vai usar o so. Aí, isso é um dos casos que vai entrelaçar com aquelas outras formas que a gente vai ver depois.
Entendi. Aí entra naquele mérito de aí não é isso que você fala, aí você usa outra estrutura. Que eu não quero chutar agora aqui qual é, porque eu quero fazer a apresentação delas primeiro. Uhum. Eu usaria Sensei da Tomo e massa. O fulano é Ou eu professor. falar Sensei Irashi desse, sei Arashi, lá, eu eu não sei nem se faria. cabe. Eu não quero chutar Arashi nem imitar ou coisa assim, porque Hum, eu quero ver primeiro as regras. Quais são as não regras? sei, eu penso na situação. Acho que o que eu Ah, falaria? Acho que eu não falaria Mitai, porque eu também não. é, não sei, pra mim Não combina, né? Parece não estranho. combina. Não sei, acho que eu Eu usaria falaria, eu acho que Rashi. fulano é professor, eu acho que eu falaria, não, cara, Yamada-san sensei da Tomo. Eu acho que o Yamada é Hum, professor. Eu acho que eu acabaria falando isso. Mas vamos ver, vamos ver. Eu vou pesquisar as outras e a gente vai ver na próxima aula e vamos chegar nessa conclusão. Mas a questão é que você não fala, por exemplo, sensei sou, nem, nem sensei da sou e fica igual, sabe? O segundo sou você não usa da mesma forma que o primeiro sou quando é substantivo. hum. Essa é a questão. Ah, tá, não. É porque eu ainda tô pensando, né? Daí você fala Sensei da Sou. Daí eu, tá, se eu escutasse Sensei da Sou, eu falo assim, parece que. É que eu ainda consigo escutar. Ouvi falar que é professor, né? Mas aí Daí é eu, ouvir falar, não é então, constatação, né? exatamente, daí fica assim, mas pra constatar, tipo, daí entra de novo no que eu usaria. Tá, Uhum. ok. É porque assim, eu acho que o que mais confunde essa questão é que na real, para você que está ouvindo, existe uma diferença real na origem dessa informação? Tipo, existe uma diferença real no fato da pessoa ter ouvido falar ou ter visto? Às vezes precisa, você precisa saber, peraí, você viu isso ou você ouviu alguém falando? Às vezes faz Hum, diferença. Nem sempre, né? Nem sempre faz diferença. Então eu acho que entendi. isso ajuda a misturar ainda mais ainda essas duas estruturas, parecendo um grande bolo igual, né? Porque tem casos que Uhum. faz diferença, tem casos que não faz diferença isso. Hum. A ideia é que no caso da constatação do substantivo, a gente não está usando um so por último, que nem você falou, a gente está usando um so antes. Antes. Mas é porque você está colocando uma característica Isso. no substantivo, né? Isso. Segundo a gramática, esse é o único jeito de você usar so com o substantivo. É não usando no substantivo, no final das contas. Você está Então, usando no isso que eu ia adjetivo. falar. Aham. Você está correta, você está usando no adjetivo. Não é um. Cadê o substantivo? Você não está usando no substantivo. Ele poderia muito bem dizer não usa, né? Mas é que eu acho que faz sentido também ao mesmo tempo, porque se você falar assim, que está quente, Aham. é diferente de É falar que diferente de é que é um um dia dia quente, quente. exatamente. Exatamente. Faz sentido. Deu para entender. Né? É diferente, mas poderia muito bem dizer que não usa, né? Porque não está usando diretamente no, É, no substantivo, né? Mas sim, mas a vida não é fácil. a vida não é fácil. Vamos dar uma analisada então nas frases, só para a gente ver a construção aqui, marcar. Então, aqui a gente tem o primeiro só. O primeiro só é aquele que dá para usar de várias formas, né? Aí a Uhum. gente tem teiru so, né? Teiru Uhum. so, aqui. Aí aqui embaixo a gente tem nai so, né? Uhum.
negativa, sou. Aqui embaixo a gente tem isso, né? Takai sou. E Josu da sou. Sensei da sou. Futa sou. Então, que a gente vê que as palavras são usadas inteiras, né? Inteiras. E os adjetivos e substantivos a gente usa aquele da, né? É aquela afirmativa completa, né? É a afirmativa completa com da. Porque quando você afirma uma coisa, teoricamente você usa o da. Só que os japoneses geralmente não usam, né? Não usa da, exclui o da quando não tem nenhuma estrutura específica. Porque quando você fala uma afirmativa, por exemplo, sensei des, sensei da, você tem que botar o da, mesmo no informal. Perguntou para mim, o que você faz? Sensei des. Se eu falo, sensei, tá faltando o da, precisa do da, teoricamente, né? Quando é na adjetivo e quando é substantivo, a afirmativa pede o da. A afirmativa é informal. Só que esse da, ele é comumente ignorado, né? É comumente tirado. Só que tem estruturas que ele é necessário. Digamos, é a afirmativa completa. Eu chamo de completa, porque às vezes tira, né? Tem estrutura que é sem o da, se eu não me engano. Fala-se, é afirmativa, é a kihontai sem da, que você usa nessa estrutura. Aí você pensa assim, então originalmente a afirmativa tem o da. Né? Quando se vê essas apostilas ensinando livros, ensinando a estrutura, aí ensina a formação, né? Aí quando tem que ter da, eles falam afirmativa kihontai, básica. É a afirmativa básica. Quer dizer, a menor, a mais resumida, que é a informal, né? Aí tem o da, e eles só dizem que é kihontai. Aí quando tem que tirar o da, avisa-se. É kihontai sem o da. Sabe? Porque isso é uma exceção. O normal é ter o da, né? É que a gente, brasileiro, a gente normalmente não coloca, né? Não. A gente Japonês já consegue entender, que você fala assim, o que você faz? Professor. Você entende? Eu sou um professor, né? Você fala, o que você faz? Professor. Fala, Sou professor. Entendi. Não precisa nem colocar, eu sou um professor, você coloca professor. A gente já subentende o resto da frase, né? Mas... Exatamente. Mas aí aqui, com esse so, você vai usar esse da so. Né? Josu da so, sensei da so. E aí você vê que é só você colocar no kihontai, né? É só colocar na forma básica, tanto na afirmativa como na negativa, os verbos. E o adjetivo i não tem esse da, né? Ele não usa esse da. Em situação nenhuma, tá? Tipo, você não fala atsui da né? Fala atsui, né? Atsui da né é bem incorreto, né? Mas você fala shizuka da né? Mas adjetivo i, não fala, né? Eu não sei se tem maluco que fala, japonês doidão que fala, mas não acho que não fala, não. Acho que é estranho. Não se você sei. algum dia vê isso, você fica. Oh! E me fala, por favor. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Tudo bem aqui? Ok. Aí aqui na segunda, o verbo fica picadinho, né? As palavras ficam picadas de alguma forma, não só os verbos. Furiço, tira o maço, né? Takaço, tira o i.
Uhum. Taoreso. Oiso. E na adjetivo não tem da. Shizuka-so. Shizuka-so me parece tão errado. Eu não tô acostumada, mas é assim. Esse que você chega à sua conclusão é assim. Ah. É que eu fico tentando colocar no que eu mais escuto, né? Tipo, kirei, ou já tentando colocar em algum que a gente escuta mais. Uhum. Eu acho que os japoneses usam mais o primeiro. Se for falar de opinião, eu acho que eles falam mais a opinião de terceiros do que as deles. Porque quando eles falam, aí eu acho que eles usam o tomoimasu, kirei tomoimasu, sabe? Eu acho que é bonito, né? Eu acho também que tem certas coisas que eles têm tendência de usar uma estrutura e outras coisas eles têm tendência de usar outra. De comida, eles vão falar que parece gostoso isso. Eu acho que é uma tendência deles de usar mais essa estrutura. Eu acho que Pra... essa estrutura até que é bem utilizada também, né? Você escuta frequentemente a Megafure So, Sim, o sim. Takaso, ou Mas o Ishiso também. é bastante coisa de constatação de uma coisa. E é menos opinião, sabe? Ah, Não, mas a é porque opinião não vai ser podia ser mais da opinião. Tomoimasu. É. Não sei porque eu falei de opinião aqui, só que não necessariamente opinião, né? É constatação. Acho que foi por causa do Ishiso, aí eu pensei em opinião, né? Parece gostoso, é uma opinião sua, mas é uma constatação, né? O foco aqui é ser uma constatação dessa estrutura, Uhum. ok?